Bom, pessoal, então seguindo aí a análise do contrato estimatório. O artigo 535 diz que o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Aqui nós temos novamente uma exceção àquela regra geral de que a coisa perece para o dono. Nós destacamos, inclusive agora recentemente, quando examinamos a venda com reserva de domínio, a regra geral no direito civil que preceitua que a coisa perece para o dono, res perit domino. Acontece que, no caso do contrato estimatório, o dono da coisa, o consignante, cede a posse dela ao consignatário, a fim de que o consignatário possa obter uma venda que seja vantajosa para ambos. Como o bem não fica em poder do consignante, do seu dono, durante o período de vigência da consignação, do contrato estimatório, caso a coisa, no exemplo que nós vínhamos utilizando, o veículo venha a perecer em mãos do consignatário durante o período que ele tem para alienar a coisa a terceiros, o prejuízo será dele, consignatário. Ou seja, aqui os riscos da coisa, ao contrário do que preceitua a regra geral, não entram na conta do proprietário, mas sim do consignatário, que durante o período da consignação é mero possuidor da coisa. A razão aqui para a excepcionalidade da regra res perit domino é muito clara. Como o consignante, ao deixar o bem em mãos do consignatário para venda, perde por completo qualquer poder sobre ele, o legislador entende que não é justo que o consignante sofra o prejuízo, estando o bem em mãos do consignatário. Mas o consignatário não deu causa ao perecimento da coisa. Vamos imaginar, choveu de uma maneira incomum na cidade e a loja, o estande de vendas do consignatário, que jamais havia sido anteriormente invadido pela água das chuvas, acaba sendo inundado, e o veículo que está ali depositado, aguardando um comprador, acaba perecendo. O legislador, nesse caso, entende que não é justo atribuir-se os prejuízos ao consignante, até porque o consignante não teria nem como tirar o bem de lá e evitar a perda total. Vejam, aqui se trata, e é muito importante que se diga isso, de uma escolha do legislador. Porque nós vamos ver que em outras situações em que também o proprietário não tem a coisa sob seu poder, a entrega em confiança a alguém e o bem vem a perecer, o legislador opta pela aplicação da regra geral. É o caso do comodato, por exemplo. Se eu empresto um veículo para um amigo e esse veículo perece em mãos dele por fato imprevisto, imprevisível, por um infortúnio da natureza ou humano, o prejuízo vai ser do comodante, dono da coisa. Aqui, no caso específico do contrato estimatório, o legislador entendeu por bem abrir uma exceção
a essa regra e atribuir ao consignatário, que detém a coisa sob seu poder, o ônus de um eventual perecimento, ainda que decorrente de força maior ou caso fortuito. Certo? Bem, 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. Aqui também é um desdobramento da condição de mero possuidor da coisa do consignatário. Vejam, o consignatário, enquanto dura o período da consignação, tem a coisa consigo como mero possuidor. Se o veículo que foi deixado para venda no estande da revendedora não pertence ao dono da revendedora ou à própria revendedora, evidentemente que ele não vai poder ser penhorado e responder por dívidas da revendedora. O bem, a princípio, está ali temporariamente para ser negociado com terceiros, mas pertence ao consignante. Logo, se pertence à pessoa distinta da revenda, não pode ser penhorado ou sofrer qualquer espécie de constrição judicial, como arresto ou sequestro, por dívidas do consignatário. Diferentemente, ocorre na hipótese do consignatário, já havendo decorrido o prazo da consignação, tiver pago o valor mínimo exigido pelo consignante e, com isso, adquirido para si a propriedade da coisa. Nesse caso, como a coisa passou a ser do consignatário, ela pode responder por dívidas que ele, porventura, possua. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. E, por fim, o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Aqui, o legislador, vamos imaginar, estabelece uma espécie de contrapartida, né, pelos ônus que impõe ao consignatário nos artigos 535 e 536, especialmente no 535, que fixa responder ao consignatário pelos infortúnios da coisa ocorridos durante o período da consignação. Aqui o 537 traz uma espécie de contrapartida, né? Porque impede o consignante de vender a coisa a terceiros enquanto ela estiver em poder do consignatário por força da consignação, por força do contrato estimatório. Então, enquanto estiver vigorando o contrato estimatório, enquanto o consignante houver confiado o bem à venda pelo consignatário, o consignante não pode diretamente negociar o bem com um terceiro. Ele deve aguardar o término da consignação ou a comunicação do o consignante deve aguardar o término da consignação ou comunicação do consignatário, no sentido de que não pagará aquele valor mínimo exigido e, consequentemente, ficar com a coisa. Tá? Espero que tenha ficado claro. Lembrem sempre do exemplo da loja de veículos, né, que fica mais fácil. O sujeito deixa o veículo na revenda, a fim de que ele fique ali exposto, mais pessoas tenham acesso à coisa e a venda seja realizada com mais facilidade.
pactua com o consignatário um valor mínimo. Olha, eu quero, sei lá, 80 mil reais na minha mão. O que você conseguir a mais, você incorpora como seu lucro. Se esgotado o prazo de consignação, vamos imaginar, pacto de 30 dias, você não quiser ficar com a coisa pagando o valor mínimo por mim aceito, os 80 mil, você me devolve o bem ou a gente celebra um novo contrato de estimatório por um novo prazo para que você tente realizar a venda. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo a gente começa a tratar do contrato de doação.